Olá você, amigo internauta ligado nas redes sociais do Portal Tri. Estou chegando nesta noite de domingo com o nosso Portal Entrevistas Especial. Hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva com o deputado estadual pelo PL catarinense, o Sargento Lima. Ele, que é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, pós-graduado em Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, RH, e vai estar presente hoje falando sobre os projetos, sobre as suas ações na Alesc. Após a vinheta, você fica com a entrevista exclusiva e na íntegra com ele, deputado estadual Sargento Lima. Ao meu lado, hoje, eu tenho o prazer e a satisfação de estar recebendo o deputado estadual pelo PL de Santa Catarina, Sargento Lima, Carlos Henrique de Lima, ele que é natural de Belo Horizonte, mas há mais de 30 anos se encontra aqui no nosso estado, né? Graduado em processos gerenciais, pós-graduado em gestão de pessoas, no famoso RH, Recursos Humanos, né? Policial militar. Foi eleito deputado estadual em 2018 pelo PSL, está no seu primeiro mandato e hoje fazendo parte do PL, Partido Liberal, que tem como membro o senador Jorginho Melo. Deputado Sargento Lima, um prazer estar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme, é meu de estar aqui com vocês, conversando aí com o extremo do oeste do estado de Santa Catarina. Achei muito bacana o nome TRI, né? Eu fiquei pensando, será que é alguma coisa a ver com gaúcho, de tri legal? Não, é a Tríplice Fronteira, né? Achei muito interessante. Tri, muita alegria. Aglomerando aí os 3 municípios, né, da nossa fronteira. Fica à vontade, deputado. Fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês, e o nosso trabalho é esse, que me dão essa oportunidade, e dando essa oportunidade para o deputado de estar mais perto aí das pessoas, né? A tecnologia está nos ajudando muito nisso. Deputado, iniciando então a nossa rápida conversa nesta tarde de quinta-feira, né? Falando sobre um projeto que o senhor acabou protocolando para que o custo do combustível em Santa Catarina pudesse aí ter uma diminuída. Eu gostaria que o senhor comentasse esse projeto, por gentileza. Bom, né, a gente está ali... Eu fiquei muito feliz que eu vi essa semana o próprio presidente da Câmara lá em Brasília está forçando uma situação idêntica para ser votado um projeto praticamente semelhante ao meu, muito parecido, que trata-se da tributação dos impostos que incidem sobre o combustível, e que esse é um problema que ele afeta diretamente o cidadão por todos os lados, né, se você analisar assim, né, não é só quando você encosta na bomba lá do posto para abastecer seu veículo, sua moto, seu carro, seu caminhão. Esse problema ele atinge também lá a prateleira do supermercado. Por quê? Porque nada chega lá dentro do supermercado se não for pela utilização de combustível fóssil, seja pelo gasolina ou pelo diesel. E tanto um quanto o outro nos leva a pensar o seguinte: Santa Catarina é um estado que ele tem a capacidade de gerar uma enormidade de produtos e serviços, né? Entre os produtos nós temos ali a proteína animal, seja de origem bovina, avícola, suína, nós temos ali trigo, arroz, feijão. Então, o preço do frete muitas vezes contribui pouco para isso aí. Por quê? Porque nós temos esses produtos aqui à disposição perto em Santa Catarina. Se você levar em consideração, o peixe pode sair fresco do mar, né? E não viajar nem mesmo 12 horas e já está no extremo oeste do estado. Então, nada aqui é muito longe, a gente não tem essas dimensões continentais do Brasil. E mesmo assim, o preço acaba reincidindo mais uma vez lá na prateleira devido ao preço do combustível. Então, o povo catarinense sofre dos dois lados. Esse é um dos principais motivos aí que me levaram a apresentar um projeto. Dentro de Santa Catarina, acompanhando os outros estados da federação, é utilizado o preço médio ponderado ao consumidor final. Ou seja, é feita uma régua, né? Eles passam uma régua, nivelam o valor do combustível, eles quem? Né? O governo do estado, através da sua Secretaria de Fazenda, e isso com a chancela do CONFAS. Então, é feito praticamente um tabelamento de preços
E em cima desse preço médio ponderado ao consumidor final, é que é tributado o ICMS, o que é injusto, porque eles estipulam um valor alto, né, e acabam cobrando por cima de um valor que não é o valor da real, daquilo que o dono do posto comprou e está revendendo lá no seu ponto de comércio. Vale salientar também que, além desse requisito, nós vivemos num país aí que está próximo de uma autossuficiência na produção de petróleo, mesmo sendo petróleo grosso, né, não o petróleo fino, aquele que é mais fácil de ser refinado, e acabar transformando ele em combustível. E entre outras demandas, né, que envolvem esse assunto. Por exemplo, existe uma justificativa por parte do governo aqui do estado de Santa Catarina que o nosso ICMS é 25%, seria o mais baixo dos estados aqui da nossa região. O que é uma injustiça, até porque nós não moramos no Paraná e também não moramos no Rio Grande do Sul. Essa é uma política que o governador de lá escolheu adotar. E também nós podemos exigir que o nosso governador aqui adote uma política escolhendo adotar um valor de ICMS mais baixo. Então, diante de todos esses fatos, apresentei esse projeto. Existem correntes doutrinárias que acabam dizendo que... Será que a gente está gravando aqui? Correntes doutrinárias, né, que dizem que nós estamos incorretos na apresentação desse projeto, devido ao fato de uma possível vício de origem ou inconstitucionalidade. Né? Mas existem correntes doutrinárias que dizem que sim, que nós podemos nos manifestar a isso. E se nós, os escolhidos pelo povo, não manifestar aquilo que o povo realmente anseja, aí nós estamos aí dando um passo para trás no que diz respeito à democracia e à livre expressão. Vale ressaltar, deputado, que essa questão assim, do combustível foi uma questão batida também em campanha, não só dos deputados, mas também dos governadores, e principalmente do presidente Jair Bolsonaro, mas que agora não está tendo aquele apoio dos governos dos estados, né? Não, aqui, assim, olha, o governo de vários estados, não é só o nosso, né? Óbvio que é uma situação que acontece no Brasil inteiro. Todos eles foram muitíssimo bem agraciados com quantidades substanciosas de valores mesmo enviados pelo governo federal, o que ofereceu uma tranquilidade econômica para os governadores. Então, eles não sentiram a crise ainda, né? E eles não se preocuparam em fazer o dever de casa. O que eu chamo de dever de casa? Dever de casa é você se preocupar com as finanças do seu estado, dar a devida importância para elas. Nós falamos que não existe uma receita mágica para se colocar num patamar de aceitável a saúde financeira de um estado, a não ser que você fale de reformas, né? Então, precisa de uma reforma administrativa muito boa. Aí levanta a situação de servidores públicos que querem aumento salarial, mas são contra as reformas. É uma coisa que não tem como você justificar isso, né? Você não pode melhorar a saúde financeira do estado baseando somente em arrecadar impostos. Você tem que fazer sua reforma administrativa, você tem que fazer a sua reforma previdenciária dentro do teu estado. A reforma administrativa vai diminuir o tamanho do estado, seria isso para que ela ia ser o trabalho dessa. Você tem que falar seriamente em privatizações, você vai diminuir ainda mais o tamanho do estado e vai otimizar o trabalho. Via de regra, é isso que acontece com cada uma das privatizações que acontece no Brasil. Então, os governadores deixaram o dever de casa do lado e basearam a sua vida financeira dos seus estados praticamente em cima da tributação, porque isso é extremamente nocivo para a economia do estado de Santa Catarina e de qualquer outro estado. Esse projeto perante o custo do combustível, como é que ele está? Já está tramitando, está aguardando? Qual é a visão da mesa diretora? Ele foi protocolado, ainda ele não tramitou ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças e Tributação. São as comissões temáticas, né? Essas são as principais ali que tem que passar. E talvez por energia, não sei, né, isso vai ali de uma deliberação da mesa. Mas a Finanças e Tributação e Constituição e Justiça são as comissões que eu acredito que ele vai tramitar, né? E resta depois
ser enviado ao terceiro secretário, o terceiro secretário envia ao presidente da casa e posteriormente é votado. Sem previsão de tempo para isso até agora, a não ser os prazos regimentais, que são aproximadamente ali 8 semanas. Na sua opinião, deputado, quando for à Câmara, esse projeto ele passa? Como é que é a sua expectativa para ele? Bom, a minha expectativa é de que ele passasse. E que, se mesmo que não passe, que se levante o assunto dentro da Assembleia. Eu tenho um ditado antigo que diz que não se fala de corda em casa de enforcado. Né? Você não fala de assunto chato onde você vai, né? É a mesma coisa você falar em traição na casa de corno. Você não pode falar dessas coisas. E esse é um assunto que, apesar de difícil, você tem que trazer para dentro do plenário para ser amplamente discutido e envolver também o executivo nisso. Nós temos que dar um posicionamento para o cidadão catarinense de que existe, sim, um legislativo e um executivo preocupado com a saúde do Estado. Saúde financeira, digo eu, né? Nós não podemos basear todo o nosso planejamento em arrecadação, né? Então, nós temos que arranjar outras formas mais viáveis de melhorar essa economia. Eu acredito que, se você conseguir baixar um pouco o preço do combustível, a pessoa vai abastecer mais, né? E esse vai ser compensado através do consumo. Então, é bem pacífico isso. Se ele vai ser aprovado ou não, aí depende da maioria de votos que o governador Carlos Moisés consiga alavancar aqui dentro, porque, no final das contas, o ICMS está servindo nesse ponto aí para o conforto, né, do governo dele. Né? Todo governador quer arrecadar bastante, né, mas não a todo preço, não às custas do preço do sofrimento das pessoas. Hoje, não é segredo para ninguém que o governador Carlos Moisés possui maioria dos votos dentro do plenário, né? Então, eu acredito que, como eu disse, 8 semanas, né? Vamos ver o que acontece dentro de 2 meses se ele continua com essa maioria dentro do plenário. Vamos aguardar, então, né, deputado? Deputado, uma outra questão aqui, que o senhor também realizou um projeto, uma indicação, para que seja retirado, aí, então, o título de cidadão catarinense ao ex-presidente Luiz Inácio, o Lula. Queria que o senhor comentasse, por gentileza. Bom, o Lula, ele não reúne características nem mesmo de um cidadão brasileiro, tendo em vista que o cidadão brasileiro é extremamente ordeiro, ele é honesto, ele é trabalhador, né? E muito menos catarinense, que é um estado que se destaca entre os outros, nós sabemos disso. Nós tivemos agora aqui o Bardim de Guaramirim, um garoto talentoso, ganhou um prêmio nacional aí cantando, né? Nossas empresas são premiadas no exterior pelos excelentes serviços e produtos que elas prestam e acabam vendendo, né? O nosso produto aqui, principalmente a gente fazendo uma alusão ali ao oeste de Santa Catarina, a proteína animal produzida no oeste, né? Os nossos suínos e aves aí invadem o mercado do mundo inteiro. Santa Catarina é um estado excepcional, é um estado muito bom, um estado de pessoas extremamente trabalhadoras e ordeiras, né? E conceder o título a uma pessoa que há pouco tempo atrás estava atrás das grades, que foi colocado em liberdade por posicionamentos políticos de entes que deveriam simplesmente se preocupar em julgar e não em militar politicamente dentro de um Supremo Tribunal Federal. Isso aí fica muito envergonha o povo catarinense, essa vergonha, essa pecha de ser apoiador de um gambá de 9 dedos, isso aí ela não traz nenhum tipo de alegria para o cidadão catarinense. E nada mais justo que retirar esse título. Nós temos aí vivos e, infelizmente, já falecidos catarinenses que, sim, mereciam esse título de destaque, mas menos para esse indivíduo aí, que até hoje não mostrou a que veio e não mostrou o que fez de bom para o país. Falando um pouco do seu trabalho, deputado, foram assim, eu listei algumas das ações que o senhor realiza. Foram ônibus escolares, viaturas para a PM, para os corpos de bombeiros, ambulâncias, entre outras ações. Gostaria que o senhor realizasse um pequeno resumo das suas atividades pelo nosso estado, mais precisamente, assim, pela nossa região aqui do Extremo Oeste, por gentileza. Bom, nós tivemos a oportunidade aí de visitar a cidade. Nós damos bastante importância também, além das questões partidárias, aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, agora do Partido Liberal, partido que eu tenho muito orgulho de fazer parte,
Tenho uma amizade muito grande com o senador Jorginho Melo, para mim uma grande liderança aqui no estado de Santa Catarina. Hoje não vejo liderança política maior do que a do senador Jorginho Melo. Então a gente conseguiu contemplar alguns dos pedidos dos nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do PL, e também de amigos militantes da direita aqui no estado de Santa Catarina. Entre esses pedidos foram viaturas militares para a cidade. Infelizmente a gente está concedendo a viatura, mas o executivo, o governo do estado não está concedendo o efetivo, então ela fica meio sem função, né? É preciso ter um policial ali dentro para que ela possa fazer o trabalho dela. Em alguns pontos do estado nós ajudamos ali com a reforma de batalhões, reforma de bases e construção de bases também através das nossas emendas parlamentares. Fiz alguns direcionamentos à educação, escolas estaduais e municipais, como eu disse, indicações de amigos que são do Partido Liberal, do PL, e também que já são amigos há mais tempo nosso ali, que são os membros dos movimentos de direita em todo o estado de Santa Catarina, que nos ajudaram muito em fazer as indicações onde colocar essa emenda. Então, tenho muito orgulho disso, né? Embora tenha partidos políticos e políticos que não adotam a utilização das emendas impositivas, porém, eu vejo nela ali uma forma de você evitar que seja um dinheiro mal gasto, seja bem empregado, porque foi através da indicação de quem realmente conhece os problemas da sua região, e eu sim dou ouvido a elas. Sou um deputado municipalista e sei da importância que os municípios têm. Não existe estado sem município. O município, durante esse período de pandemia, ele foi as colunas que sustentaram o estado de Santa Catarina em pé, principalmente o nosso agronegócio. Foi fundamental para que a gente não fosse a bancarrota mesmo, como aconteceu com outros estados que dependeram exclusivamente dos recursos federais enviados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Deputado, o senhor foi eleito ao lado do governador, ao lado do presidente no PSL. Hoje, o senhor faz parte do PL, mas como o senhor analisa assim, o governo do estado e como está a sua relação com o governo hoje? Bom, não há relação, né? Eu não tenho relação com esse governo. A partir do momento em que houve, eu costumo dizer que ele não traiu o presidente, né? O traidor é aquele que sente a maior dor durante a separação, né? Ele que carrega a culpa lá dentro. Ele não traiu o presidente, ele traiu o eleitor catarinense, porque o eleitor catarinense, a gente tem que ser muito honesto, muito franco. Ele falou assim: olha, eu vou votar no 17 cabo a rabo, todo mundo lembra disso, né? De ponta a ponta, eu vou votar ali no primeiro quadradinho, no segundo, terceiro, quarto quadrado ali, senador, estadual, federal, e governador e presidente. Então, os 5 espaços foram ocupados num voto de confiança do catarinense. Então, dizer que ele traiu somente o presidente é muito pouco. Houve uma traição, sim, ao eleitor catarinense, que não o conhecia e que, por muitas vezes, foi validado por cada um de nós, deputados estaduais, que a gente chancelou ali a candidatura dele aqui no estado. Me lembro da reunião quando fizemos isso. Me lembro também de ter apertado a mão de muitas e muitas pessoas e falado assim: olha, vamos confiar aí no comandante Moisés. Tanto que ele até mudou o nome dele, ele tirou o comandante e voltou com o governador Carlos Moisés, não utiliza o nome de campanha dele, né? Então eu não tenho relação com esse governo aí. A única relação que eu tenho com aliás, o único posicionamento que eu tenho em relação ao governo do estado é aquela bem-querência de que o tempo passe rapidamente e que a gente consiga se livrar disso aí o mais rápido possível. Tá certo. Deputado, falando um pouco de futuro, a gente está aí há praticamente um ano das eleições, 2022. O Sargento Lima hoje, ele irá tentar a reeleição, deputado estadual, irá tentar aí uma Câmara dos Deputados em Brasília, ou quem sabe uma majoritária ou algo a mais? Olha, a gente tem que caminhar de acordo com o tamanho das nossas pernas, né? As nossas pernas, elas são curtas ainda, né? Eu acredito que alguém, para poder correr atrás de uma posição de Senado ou majoritária, né? Ele já tem que ter uma estrutura política maior, uma envergadura política mais sólida, uma musculatura mais sólida mesmo. E isso aí, eu não me vejo assim ainda. Mas eu não consigo me ver num outro cenário que não seja como deputado estadual, porque as minhas pautas são de deputado estadual.
eu não gosto muito do trabalho daquele sujeito que é vereador ou que é deputado estadual e fica falando de política internacional, porque nós já temos problemas em Santa Catarina o suficiente para ter trabalho de 8 anos tranquilo para ser resolvido, né? Então, às vezes eu vejo o discurso de um deputado estadual ou de um vereador, né? Parece que o sujeito está lá na ONU falando, né? Porque na China, porque na Europa, porque lá em Brasília. Falo, cara, vai ser senador, cara. Essas suas pautas são do Senado, né? Nós temos problemas muito graves aqui no estado de Santa Catarina, que precisam ser resolvidos. Entre eles, né, a gente trazer justiça para o nosso estado em relação ao retorno do que vem do governo federal, mesmo sendo bolsonarista, mesmo sendo de direita, eu reconheço isso, que nós somos o 6º estado a enviar recursos para o governo federal e o 21º, 22º ali a receber de volta. Nós precisamos corrigir isso, né? Tenho essa mais absoluta certeza, isso precisa ser corrigido. Também entendo o nosso presidente ali que, de forma muito inteligente, está investindo maciçamente em regiões aí que antes eram deficitárias, e ele está como um administrador, ele está pegando alguns estados que são deficitários, está investindo nele para que ele possa passar a ser superavitário, e daí sim conseguir redistribuir melhor os recursos que são capitaneados através da coleta de tributos em cada estado. Isso é um raciocínio lógico. Não adianta a gente começar a produzir muito aqui em Santa Catarina, se a gente vai ter que dividir o nosso lucro, né, por assim dizer, com um estado que é pobre lá no Nordeste e não consegue se sustentar. Então, é uma estratégia muito inteligente mesmo. Pela primeira vez, eu acredito que aí no mínimo uns 20, 30 anos, nós temos um presidente que se dá conta disso. Nós temos que tornar todos os estados superavitários e daí sim a gente começar a trabalhar para transformar o Brasil num país de primeiro mundo. E não ter estados isolados que estão quase morrendo e outros mortos. Isso aí não funciona. Então, eu tenho esse entendimento também. Deputado, o PL, falando de uma maneira geral, ele terá candidato a governo do estado esse ano? O futuro governador do estado de Santa Catarina é do PL, né? Isso você pode ter mais absoluta certeza. Tá, joia? Nós temos capacidade para isso, temos nome para isso, nós temos um político com envergadura para isso aí, que é o senador Jorginho Melo, tem experiência dentro do mundo político, ele não carrega essa mácula, né, essa nódoa no terno dele ali, de pertencer a grandes grupos de interesse que já monopolizam o governo aqui no estado, aqui, que vai se trocando simplesmente nomes dentro de uma própria família, praticamente. Ele mostrou em 2018 que, mesmo sem estar ali no 17 do Bolsonaro, fez mais de 1 milhão de votos, então ele tem eleitores no estado de Santa Catarina, né? Foi muito fácil, né? Na época, o candidato ao Senado foi Lucas Esmeraldino, pelo 17, e concorrendo com ele, Jorginho Melo, que não vinha com o nome do presidente estampado no santinho, não fez vídeo junto com ele, pedindo voto para ele, e mesmo assim arrancou de dentro do estado com mais de 1 milhão de votos, se consagrou senador da República. Isso é um aviso muito forte. O que eu posso dizer é que eu não vejo ainda à nossa frente talvez um possível nome para a altura do senador Jorginho Melo para concorrer com ele. Obviamente que é ele e mais um no segundo turno em 2022. Deputado, a gente quer agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco, e eu deixo o tempo necessário para o senhor argumentar algo que, porventura, a gente acabou esquecendo. Fica à vontade. Olha, é só meus agradecimentos mais sinceros mesmo. Eu vim das mídias sociais, né, embora tenha saído de dentro da minha cidade, praticamente de dentro do meu bairro, com 25 mil votos eleito lá dentro, lá fiz mais 10 mil em outros 200 municípios, então foram 35.053 votos, que muitos deles eu tenho certeza que foi pelo trabalho nas redes sociais que nós fizemos. Por isso que eu quero te parabenizar pelo formato do programa, tá? Eu acredito que dentro de pouco tempo a TV convencional, né, vai ter que mudar mesmo, vai ter que ingressar aqui nesse nosso mundo do microfone, da câmera pendurada em cima de uma pilha de livro,
Daquela câmera de 50 quilos no ombro, né? Essa aposentou. Agora vai ser o celular em cima de uma pilha de livro, o microfonezinho aqui na orelha, né? Que a gente consegue comprar ali na lojinha da esquina ali, que precisa ter o lucro dela, né? E vai buscar ela aí no mercado. Então, tudo isso aí é uma coisa que a gente vai mudar. Esse formato de programa aqui da TRI aqui, eu acredito que seja o futuro, e nós vamos ser os percussores dele ali, e futuramente nossos filhos vão falar assim, olha, quem começou ali, olha lá, viu, meu pai que começou com esse programa aqui na região oeste, o meu filho vai falar assim, meu pai deu entrevista nos primeiros programas que foram transmitidos dessa forma, e isso me dá muito orgulho, muita alegria, quero deixar um abraço, um beijo dentro do coração de cada cidadão aí do oeste do estado. Contem com o deputado estadual Sargento Lima, tão logo tenhamos melhores condições aí, principalmente de tempo, nós vamos fazer mais uma agenda aí na região, e nós vamos entrar em contato para se conhecer pessoalmente, tá? E eu poder apertar a tua mão aí, te dar um abraço hétero, e a gente poder, quem sabe, até tomar um chopinho junto aí, beleza? Com certeza. Quero agradecer também, deputado, ao Tarcísio, aí, que foi o nosso intermediador, ao Cipione, o meu amigo Edmilson, que é Edmilson Cerqueira, foi quem nos passou esqueci do Edmilson, né? Esse é brother, esse é amigo, né? Um abração aí pro Edmilson. Foi por aqui que ele não entrou na Câmara de Vereadores aqui no município, né? Foi por aqui. Isso. Não, mas na próxima a gente emplaca ele. Na próxima a gente dá aquele empurrão nele. Não tem como sair, não. E quando o senhor estiver por aqui, faço questão de recebê-lo aqui nos estúdios do Portal Tri, para a gente bater aquele papo. Obrigado. Beleza. Bom trabalho para o senhor, um ótimo mandato, um ótimo dia, um excelente final de semana. Forte abraço. Bom, você conferiu a nossa entrevista exclusiva com o deputado estadual Sargento Lima, ele que afirma que vai tentar a reeleição para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A qualquer momento, você confere notícias, informação e muito mais no portaltri.com.br ou aqui nas nossas redes sociais. Uma ótima semana. Tchau, tchau.